falar na minha crônica de hoje sobre uma das grandes e saudosas manifestações da cidade do Recife, que é o porto. O porto que fica beijando as águas do Atlântico e o Atlântico também retribuindo. Numa praça onde hoje cognominam e com grande veemência de Marco Zero. Marco Zero foi ali há uns 40, 50 anos passados, uma das grandes atrações do Recife, uma das grandes atrações urbanas do Recife, ali na beira do mar. Era o Porto do Recife. Essa localidade, quando eu passo por ela, trago grandes lembranças da minha juventude, da minha adolescência. Porque eram ali que recebia o Recife, os navios estrangeiros e também navios brasileiros. E no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ele foi muito movimentado, com a estada dos americanos aqui, na cidade do Recife, que implantaram uma base naval ali, para lá um bocadinho, da Praça do Porto. Esse porto serviu de teatro para grandes atrações que existiam na época. Shows, muitas disputas de esportes, etc. Mas a principal atração era justamente o panorama, a paisagem que essa praça, hoje chamam de Praça do Porto, ou Praça do 0 quilômetro da cidade, ou então Marco Zero. Nessa praça verificou-se grandes cenas na cidade do Recife. Eu mesmo fazia parte desse cenário humano como criança, como adolescente, que ia visitar os navios que estavam ancorados naquele porto. Não só navios de passageiros, como os navios de guerra, porque na época existia a Grande Guerra Mundial. Navios americanos, navios europeus, e ali a criançada, a juventude, ia correr aqueles navios com um intuito. Era procurar ampliar as suas coleções de rótulos de cigarro. Cigarros americanos, canadenses, franceses, de vários países europeus. E ali a gente animava mais e preparava mais as nossas coleções de cigarro. Foi ali também que existia, naquela época, o transporte marítimo aqui no nosso litoral, no Brasil, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, os navios Pedro II, os navios Santa Maria e outros mais, que pertenciam à Companhia Lloyd brasileiro. E ali a gente corria os navios e éramos bem recebidos pelos elementos das tripulações dos respectivos navios.
Mas o porto do Recife, ele teve uma característica interessantíssima. Na sua paisagística urbana, ele sediava grandes repartições públicas brasileiras, como a alfândega, como as repartições do Banco do Brasil, principalmente a sede do Banco do Brasil era ali, no Marco Zero, e também outras repartições, como a repartição do Departamento de Administração do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Administração, era um movimento de funcionários públicos estaduais naquela repartição, e outras mais. Quantas diversões ali foi a sede, poderia-se dizer, da boemia da época. O que vulgarmente chamava-se de zona, mas era a época em que os marinheiros, atracados ali, frequentavam aqueles cabarés, aqueles bares, como o Chantecler e outros mais. E isso tornou-se aquela praça muito movimentada. Primeiro porque duas pontes ligam os bairros do outro lado do rio Capibaribe, era a ponte Buarque Macedo e a outra ponte, Maurício de Nassau. E isso fazia com que tivesse uma urbanização naquela cidade. Eu diria cidade, porque ali era o fim da cidade do Recife. É como o próprio nome está dizendo, o Marco Zero. Começa ali a quilometragem zero do Recife e vai até aos fins, como por exemplo, até os fins da Avenida Caxangá. E ali era o Recife. O Recife do porto de antigamente, do porto onde tinha o moinho Recife, com sua modernidade, levando o trigo para os navios, não somente em sacas, mas diretamente ao porão do navio, e assim por diante. Nas repartições, vivíamos também a repartição que emitia as notas fiscais extraídas pelo comércio e pela indústria brasileira. Mas tudo isso, hoje em dia, está bem diferente. Hoje em dia, o porto foi transferido para as praias lá do sul. E o Marco Zero perdeu um pouquinho daquelas suas características bem boêmias de todas as classes sociais, como a chamada Rua da Guia, frequentada pela mocidade da época, e ali desenvolvia-se uma espécie de mini atrações públicas para os marinheiros boêmios. Ali, os marinheiros americanos, eles faziam dali o seu salão de danças, de brincadeiras, de
mundanismo, e tudo isso deixa em nossos corações uma saudade incomensurável do velho porto do Recife. Mesmo no miolo da cidade, no centro da cidade, aqueles batelões, aqueles rebocadores que colocavam o navio do oceano encostado na orla do cais. Tudo isso foi vivido nas décadas de 40, 50, etc. A criançada gostava de correr os navios porque não só distraíam-se, mas como também estudavam, porque aprendiam muito os costumes dos marinheiros, das tripulações dos navios. Foi nesse porto do Recife que eu tive a oportunidade de entrar num submarino na época da guerra. O submarino brasileiro, o Maitá, de correr navios de guerra como os cruzadores Tamandaré e Barroso, que aportavam aqui no Recife. O Recife era um porto bem movimentado, né? Principalmente de militares e transeuntes. E a carga também, né? Os produtos brasileiros, pernambucanos, nordestinos, que era o principal porto daqui do Nordeste, era o porto do Recife naquela época. Entenderam bem? Mas o que me deixa muito contente é que quando eu vou no bairro do Recife, ele é a mesma coisa. Ele não mudou nada. Apenas não tem mais navio. Lá uma embarcação ou outra que ancora ali. Mas deixou um marco de lembranças. Lembranças de uma época, lembranças de um costume, lembranças até de uma guerra. A guerra, a Segunda Guerra, marcou aqui no Brasil, nas cidades de Recife e de Natal, grandes núcleos militares americanos e nossos também brasileiros. Né? Os navios, eles eram mais modernos possíveis naquela época. Né? E tudo isso era uma atração para, não digo o turismo, que o turismo estava tão pequeno ainda na velha Veneza brasileira, mas eu digo o turismo das pessoas apenas na curiosidade de passear e conhecer as coisas, os costumes daqueles marujos que pertenciam às tripulações daqueles navios naquela época. Né? Então, o que eu tenho a apresentar nesta crônica não é somente esse quadro que eu estou apresentando, urbanístico, mas também recordações, saídas das profundezas do coração. O Recife é realmente uma cidade romântica, porque é uma cidade que podemos dizer aquática. Ela é banhada pelo mar e cortada por 2 rios e alguns canais. É uma cidade lacustre também, grandes lagos. E tudo isso é a paisagística, não só geográfica, como humana, que eu estou tentando levar
oportunidade de se lembrar do Recife Antigo. Eu estou aqui como um passageiro daquela época. Um passageiro que estou tendo a oportunidade de nos tempos contemporâneos, nos tempos odiernos, transmitir para vocês, meus ouvintes, o que era o Recife, o que foi o Porto de Recife no desenvolvimento da nossa civilização, da civilização nordestina, desse Nordeste tão cansado, mas cheio de glórias e orgulho nós sermos nordestinos e brasileiros. Muito obrigado.